Boa noite. Boa noite para quem está chegando para esse estudo das terças-feiras do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. A partir desta terça-feira, nós seguiremos aqui pelo Instagram. Ficou mais prático e eu acredito que aqui tem muito mais pessoas que poderão acompanhar esse estudo e na sequência, a partir do dia seguinte, ele já estará no YouTube. Porém, ao vivo será a partir de hoje, sempre aqui no Instagram. Boa noite, Elisa. Boa noite, Cida. Prazer ter vocês aqui. Que bom. Dessa vez vai dar tudo certo. Dessa vez a gente vai conseguir fluir nesse estudo a partir de hoje. Então, estaremos por aqui e eu quero compartilhar com vocês a parte que já foi feita anteriormente. Para quem está chegando hoje, nós lemos a parte da introdução do livro. Boa noite, Cida. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas frases que ficam dessa introdução, como o porquê de se escrever um livro sobre a beleza, o que o estudo da beleza pode nos trazer de positivo para a nossa vida. Então, ele diz: os efeitos do belo são: a beleza nos faz amar a vida. A beleza estimula o desenvolvimento do gosto pessoal e da identidade de cada um de nós. A beleza tem um efeito benéfico sobre a nossa saúde física e psíquica. A beleza nos faz pensar em maneira diferente e desenvolve a nossa mente. A beleza nos ajuda a amar e a respeitar a natureza que nos circunda e o planeta, e ela pode encorajar a paz. Boa noite, Lídia. Boa noite, Fernanda. Então, para quem não me conhece, eu sou a Karina, eu sou terapeuta transpessoal, terapeuta da origem emocional dos sintomas, também focalizadora de dança circular, mas nesse estudo eu estou simplesmente como alguém que acredita sim que a beleza seja uma ferramenta de cura e a beleza pode nos ajudar muito nos nossos processos. Então eu acredito muito nisso e quando eu descobri esse livro eu fiquei encantada. Então a proposta desse estudo é poder trazer para vocês o conhecimento que está aqui nesse livro, que é um livro todo em italiano, que eu saiba não existe tradução para o português, e assim como eu fiquei encantada com essa leitura, eu tenho certeza que vocês também ficarão, e que o conhecimento que ele traz aqui vai nos ajudar nesse momento em que nós vemos tanta gente ao nosso redor desconectada de si. Então, uma vez eu ouvi alguém falar que a importância da arte é ela nos colocar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então o belo faz isso por nós. O belo nos lembra que nós somos humanos. O belo nos lembra que nós temos sentimentos, que nós temos emoções, que nós somos a natureza, que nós somos parte de tudo isso que está ao nosso redor, que o planeta Terra é a nossa casa, e se nós não cuidarmos e se nós não nos encantarmos com tudo isso, um dia a gente vai ficar sem casa. Então, esse é um dos motivos pelos quais é tão importante a gente voltar a se reconectar com a beleza. Vamos então para o primeiro capítulo, que se chama O Rosto da Felicidade. Eu vou fazer a leitura e de tanto em tanto eu paro um pouquinho, comento. Vocês podem e devem se manifestar também. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa ou compartilhar algo, fiquem à vontade.
E no finalzinho, a gente vai fazer uma pequena vivência guiada para que vocês possam experimentar um pouquinho do contato com a beleza. Então a ideia é a gente ficar aqui mais ou menos 1 hora, uma meia hora a gente faz a leitura e a meia hora restante a gente faz uma vivência. Assim vocês vão começando a introduzir a beleza dentro de vocês e eu tenho certeza que vocês sairão desse momento aqui mais nutridas, ok? Então, primeiro capítulo, a afirmação da vida. O Piero Ferrucci, que é o escritor do livro, diz o seguinte: são inumeráveis as situações das quais se gera a experiência estética. Porém, na enorme variedade de exemplos, existem quase sempre temas recorrentes que poderiam talvez ser resumidos numa única frase. A experiência da beleza é uma afirmação da vida. O segredo da beleza. Para estudar e compreender a experiência do belo e os seus efeitos, eu entrevistei no curso dos anos um certo número de pessoas. O Piero, para escrever esse livro, ele utilizou como entrevistados os seus pacientes, porque o Assagioli, que era o mentor do Piero, que foi quem começou com o estudo da psicossíntese, ele costumava perguntar para os pacientes dele, quando chegavam a primeira vez para a consulta, quais são os filmes que te motivam? Quais são os teus poetas preferidos? Que tipo de música? Ele tinha muito interesse em saber qual era a gama estética que representava aquela pessoa, porque a partir dali ele já tinha elementos para saber com quem ele estava lidando. Então, aquilo que nos motiva esteticamente fala muito sobre nós. Mas voltando. Muito frequentemente, enquanto as pessoas me contavam a própria história, eu via essas pessoas mudarem embaixo dos meus olhos. Elas começavam a sorrir, o rosto delas se distendia, o olhar ficava luminoso, a voz se tornava mais baixa e tranquila, a respiração mais profunda, a postura mais relaxada. E com frequência, as pessoas falam de uma emoção que está no coração, que é o centro da vida. O efeito mais comum do qual cada um fala é simplesmente que a beleza os tornou pessoas mais felizes. Naqueles momentos, houve um alívio que os invadiu e do qual eu, escutando essas pessoas falarem, também consegui colher um pouquinho, como se fosse um eco. Falam de alguma coisa que para elas ainda hoje é precioso. Com frequência são experiências que vêm da vida diária. Por exemplo, uma mulher me conta: eu parei em frente a uma árvore no campo. Tinha ficado somente o esqueleto da árvore e as folhas vermelhas que estavam grudadas nos galhos. São bonitas também as árvores assim, nuas, porque assim se vê a estrutura delas, a estrutura essencial delas. A um certo ponto, chegou uma ventania e as folhas todas caíram. E eu senti todas essas folhas que vinham ao meu encontro e ficaram grudadas em mim. Foi um momento maravilhoso. Então, a gente escutando esse relato, isso que essa pessoa contou a respeito da experiência dela, uma experiência simples de uma árvore no outono, que ela admirou e de repente a ventania fez com que as folhas caíssem, aquele para ela foi um momento mágico. E essas são as experiências simples do dia a dia que podem nos trazer momentos de alívio, de preenchimento, se a gente tiver olhos para olhar, para receber esse presente, que é gratuito
e tantas vezes na correria diária a gente nem se dá conta de quantas situações dessas nos acontecem. A beleza é um tônico. Ela nos faz reviver quando nos sentimos morrendo. Com facilidade, ela nos afasta das pequenas e grandes frustrações. A beleza alimenta a nossa esperança e a nossa vontade de sonhar. Ela nos assiste e nos acompanha no nosso caminho. A cada tanto, ela nos ajuda a encontrar um sentido na nossa vida. Como a música de Orfeu, não nos faz imortais, mas tem o poder de nos transformar. É uma esplêndida conquista. Aqui ele faz alusão a Orfeu, não sei se vocês já ouviram falar do conto de Orfeu e Eurídice. Então, rapidamente contando, ele traz esse conto, mas, enfim, eu mesma vou contar, porque assim fica mais dinâmico. Resumidamente, Eurídice, que era a amada do Orfeu, morreu e foi para o subterrâneo. E Orfeu era um músico muito famoso, porque muitas pessoas amavam a forma dele tocar. Ele era muito querido, muito apreciado. E aí Orfeu decide ir falar com o porteiro do plano dos infernos e pedir que ele pudesse entrar para encontrar a sua amada. E devido à sua música, devido à beleza da sua música, foi permitido que ele entrasse. Mas eles fizeram um pacto. Ele não poderia olhar diretamente nos olhos de Eurídice. E ele ficou ali, ele conseguiu estar perto dela por algum tempo, mas ele não conseguiu cumprir o pacto. Quando ele viu, ele olhou para ela e foi mandado de volta. E não conseguiu levar ela com ele. Porém, o que fica e o que o autor nos traz aqui é a importância da beleza da música que fez com que Orfeu pudesse ter um último encontro com a sua amada. Então ele diz aqui, como a música de Orfeu, que não nos torna imortais, mas tem o poder de nos transformar. É uma esplêndida conquista. Então Orfeu conquistou a possibilidade de ver a sua amada uma última vez. E é isso que a beleza pode fazer por cada um de nós. Ela nos torna capazes de entrever uma alternativa também para a situação mais trágica. Talvez ela não pode mudar o nosso destino, mas ela nos faz sentir, por algum momento que seja, capazes de superar as adversidades e amar de novo a nossa vida. Me digam se vocês ainda estão aí, alguém me faz um aceno, me escreve alguma coisa, porque aqui para mim está tudo parado, eu não sei se vocês estão acompanhando enquanto eu tomo uma aguinha. Lídia, Cida, Fernanda, tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Bom, eu vou dar sequência então. O próximo tópico, a procura da beleza perdida. Por outro lado, nós temos que nos perguntar: como é a vida sem beleza? É o esquecimento de uma nossa necessidade vital. Não nos recordamos mais como se faz para ser felizes. Sem beleza, nós ficamos áridos, nós nos tornamos furiosos e desesperados, nós morremos. No entanto, em um modo ou em outro, nós temos à disposição uma maneira de dar a nós mesmos a vitamina que falta, sem a qual a vida é uma história somente de esforços. Piero diz: eu encontrei este dado de fato inúmeras vezes no meu trabalho como psicoterapeuta. Perder o contato com o belo pode estar na origem
de todos os tipos de patologias. Descobrir aquilo que para nós é belo e aproveitar e usufruir disso é uma ajuda potente e normalmente bastante acessível, se somente paramos para experimentar, se somente alguma pessoa nos lembra disso, do quanto é importante a beleza na nossa vida. Cada um encontra a beleza ao seu modo. Mais frequentemente, encontramos a beleza na natureza ou na arte. Com frequência, em alguma atividade na qual podemos nos expressar, nas relações com os outros, na vida de cada dia, também, como veremos, nas situações mais banais. Nas minhas entrevistas, eu notei em maneira consistente como aqueles que mais tinham familiaridade com o belo eram mais em contato com as próprias emoções e ricos de vida interior, mais capazes de aproveitar dos próprios recursos, mais fortes nas dificuldades, mais prontos a adaptar a própria resposta às várias situações da vida. Nem mesmo eles eram invulneráveis, mas quando sofriam, davam conta disso muitas vezes de uma forma muito melhor do que aqueles que não tinham contato com a beleza. Às vezes encontramos a beleza entre pregas secretas da memória, uma memória de tempos passados que nos confronta, que nos dá calor e nos ajuda a reencontrar nós mesmos e a nossa história. Agora ele conta um fato que aconteceu com uma paciente dele, que é muito bonito. Martina recebeu um presente do seu avô. Ela recebeu negativos de fotografias antigas. Acredito que vocês lembrem, né, da época em que a gente fazia fotos e depois a gente pegava o negativo e levava numa casa especializada para que as fotos fossem impressas. Então, essa cliente do Piero recebe do avô muitos negativos antigos. E aí ele diz que essas fotos eram do período entre 1890 e 1935. Eram fotos de família, onde se viam festas, as senhoras vestidas como nos anos 20 ou 30, com meias de seda que brilhavam e longuíssimos colares de pérolas. Crianças que usavam um colarinho bordado. Em uma das fotos estão as festas de final de ano, onde se vê um panetone gigantesco, de mais ou menos 1 metro, no centro, contornado por crianças. Depois se vêem também situações da vida do dia a dia, os artesãos, o fruteiro ambulante, o padeiro e por aí vai. E a Martina, a cliente dele, diz o seguinte: quando eu olho estes negativos, o meu coração se abre, porque é uma recuperação de tempos, de beleza, de coisas que não existem mais. É uma emoção grande, como se tudo isso que essas pessoas tivessem vivido estivesse também em mim. Para mim, as belas imagens são o verdadeiro modo de estar comigo mesma, de estar em contato comigo mesma. Eu me reencontro somente no belo. Então ela traz essa experiência como algo que marcou. Rever as situações da família através desses negativos antigos. Então, cada um de nós, se fosse perguntado aqui, teríamos uma história semelhante para contar, de algo que nos fez voltar para dentro do nosso coração, aquecer o nosso coração
E esse calor, ele reverbera em todo o nosso corpo quando nós temos esse tipo de experiência. É uma experiência de aconchego, uma experiência de beleza, de conexão com os nossos sentimentos. Aí ele traz a experiência de uma outra cliente. Francesca, 28 anos, se lembra de uma experiência de cumplicidade e maravilha, vivida muitos anos antes, durante um verão que ela passou na colônia com algumas amigas no campo, né? Uma noite nós escapamos, seguindo um itinerário que tínhamos decidido fazer durante o dia. Fomos andando em meio a um campo de futebol e ali nós nos deitamos. O céu estava sereno, o ar era limpíssimo. Estávamos abaixo de uma cúpula de estrelas. Naquele momento eu entendi a expressão, o firmamento, a cúpula azul, a cúpula celeste. O meu coração transbordava de alegria. Era belíssimo dividir com outras essa experiência. E depois ficou para mim uma recordação positiva, na qual eu podia me agarrar nos momentos de tristeza. Essa experiência deixou em mim um rastro muito potente na minha vida, como se fosse uma estrela cometa. No edifício da psique humana, não existe somente o porão, com ratos e baratas. Um inconsciente cheio das nossas angústias e feridas. Existem também andares superiores e um terraço, do qual podemos ver as estrelas. Existe um inconsciente superior, do qual provém as intuições, as inspirações, as ideias criativas e a expansão da consciência. Mas frequentemente nós vivemos somente num quartinho fechado e oprimente, esquecidos de todo o resto. Porém, a beleza nos torna conscientes de novas possibilidades. Sem a sua perspectiva, tudo termina por nos parecer inadequado ou talvez sem sentido. Vou seguir mais um pouquinho. Agora o tópico é arte e liberdade. Sem beleza, a alma morre. Em um documentário sobre a viagem à União Soviética do grande pianista Glenn Gould, se compreende o que quer dizer a privação da beleza. Então, o Piero cita esse documentário no livro e ontem, enquanto eu estava preparando a leitura de hoje, eu fui procurar no Google se eu encontrava esse documentário. E estava lá. Então eu assisti o documentário onde mostra a visita desse pianista canadense à União Soviética na época da Guerra Fria. Então, o que acontece? Todas as pessoas que moravam lá não tinham contato, não podiam ter contato com artistas ou qualquer informação que viesse do mundo ocidental. Eles estavam privados. Vou falar os artistas porque é o que traz aqui, o conto dele se refere ao contato dos pianistas locais com alguém que vinha de fora. Então, no documentário é muito lindo quando esses pianistas da União Soviética percebem o que está acontecendo no teatro quando eles começam a escutar aquela música que era muito diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir, aquilo que era permitido pelo regime socialista,
E aí, até então, o auditório estava praticamente vazio. No que eles começam a escutar a qualidade do som que vinha daquele pianista genial, eles começam a se comunicar e a chamar uns aos outros, e no segundo tempo da apresentação, o auditório está completamente lotado. E a conexão que essas pessoas criam entre elas, entre o pianista canadense e os pianistas locais, é uma conexão que permanece até a morte do Glenn Gould. Eles criam uma conexão tão intensa, porque eles se sentiram tão presenteados pela visita dele, tão abençoados, que eles se sentiram gratos, eternamente gratos, por aquela possibilidade. Então, isso é muito lindo quando a gente vê no documentário. Se vocês quiserem assistir, vocês encontram com esse nome, Documentário de Glenn Gould, Viagem de Glenn Gould à União Soviética. Se alguém tiver interesse, depois pode me pedir que eu mando por escrito. Então, voltando aqui. O que ele vai citar? Como nesse documentário fica visível o que é uma população privada do contato com a beleza. Quando Gould chegou na Rússia, ele ainda era um artista desconhecido. O regime socialista impediu o acesso aos grandes artistas do Ocidente. Como eu disse, eles não tinham como se conectar com o que estava acontecendo na parte ocidental do mundo. Eles eram obrigados a escutar só aquilo que o regime permitia. Gould era ainda um pianista pouco conhecido, um peixe pequeno, como ele diz aqui. E além disso, ele executava sobretudo músicas de Bach, que era considerado por os soviéticos um compositor religioso, ou seja, para eles, mal visto. O partido considerava tudo que fosse religioso mal visto. Na noite do seu primeiro concerto, tinham poucos espectadores escutando, mas tão logo as pessoas se deram conta do talento que elas tinham na frente, elas saíram para fazer saber aos amigos e conhecidos o que estava acontecendo lá dentro, algo de extraordinário. E de fato, antes do final do concerto, a sala estava completamente lotada. Todos estavam escutando a música da liberdade. E durante o documentário tem uma pessoa que diz o seguinte, eu cheguei a anotar: nós fomos autorizados a aplaudir algo não soviético, e esta foi uma grande sensação de libertação. Então, se a gente tenta se colocar no lugar dessas pessoas, claro, a gente não viveu isso aqui, mas com a nossa mente a gente pode tentar se colocar no papel dessas pessoas que estavam vivendo uma ditadura, a qual elas não podiam ter contato com nada que fosse fora do que o regime permitia. Então, por muitos anos, essas pessoas não podiam saber o que estava acontecendo. Estavam privadas, nesse caso, falando de artistas, da beleza que vinha do outro lado do mundo. E, de repente, esse pianista canadense chega na União Soviética, faz um espetáculo e as pessoas se comovem, as pessoas se extasiam com algo que elas não conheciam, né? Com a beleza de uma música que elas não conheciam. Todas as ditaduras, notem, todas as ditaduras suspeitam da beleza, nutrem uma situação de suspeita com relação à beleza. E isto deveria dizer muito sobre a sua natureza, a natureza da beleza. Então, por que acontece isso, né? Por que a ditadura suspeitaria da beleza? Por que tenderia a impedir que as pessoas tivessem contato com algo que fosse de fora daquilo que o regime permitia? Porque beleza quer dizer liberdade de sentimentos.
expressão da vida sem impedimentos ou controles arbitrários. Uma das maneiras mais fáceis para entender esse fato é olhar as estátuas de um país totalitário, sempre rígidas e distantes da vida. Então, se a gente pensa, nas estátuas de militares, por exemplo, são exatamente assim, são estátuas rígidas, distantes. Estão ali como se fossem um pau, com o peito para fora, cada emoção implodindo. Ou seja, a gente não vê nas feições daquela estátua nenhum sinal de sentimento ou de emoção. Porém, se são... depois existem também as estátuas de ditadores que aparecem banais e didáticas. E sabemos que antes ou depois elas terminarão por serem abatidas. Mas, ao contrário, olhemos estátuas clássicas. E aqui eu vou citar uma que eu acredito que todos vocês conheçam, que é a Pietà de Michelangelo. Então, é aquela escultura muito famosa que existe no Vaticano, onde Maria está sentada com Jesus no seu colo. É uma estátua em mármore e a gente fica impressionado com a delicadeza dessa escultura, como Michelangelo conseguiu fazer isso no mármore, né? Então, não tem quem não fique de boca aberta diante da Pietà de Michelangelo. Então, ele faz essa comparação, né? Aqui existe uma fusão de alma e corpo. São sensuais, são expressivas e também dão forma à dor. A gente percebe na escultura a dor da Maria segurando seu filho Jesus. Então, como assim que as ditaduras são tão hostis à expressão livre da beleza? Pelas mesmas razões pelas quais os indivíduos rígidos e neuróticos têm medo da beleza. Porque com a sua carga vital, a beleza desorganiza a ordem constituída. Vou ler de novo isso aqui. Com a sua carga vital, a beleza desorganiza a ordem constituída. Ela destrói as nossas estruturas e os nossos bloqueios. Ela nos coloca diante da vida que pulsa. Ela nos desafia, ela nos envolve. E é por isso que ela pode nos assustar. Mas a beleza nos torna inseguros somente quando nós negamos ela. O seu efeito direto é positivo. Pode se tornar até mesmo uma voz familiar que encoraja e conforta. Uma minha colega, Roberta Livardi, ela faz sessões de aconselhamento aos imigrantes. São pessoas de variadas proveniências que estão longe da própria terra. Precisam se adaptar à nossa cultura, no caso a cultura italiana, mas sentem essa cultura como estranha e muito frequentemente hostil. Ela faz aconselhamento com essas pessoas usando a poesia, mas não a poesia da tradição italiana, que para eles não teria significado para essas pessoas. Antes de iniciar o ciclo de sessões com alguém, essa conselheira vai procurar poesias do país de proveniência dessas pessoas. Se é um etíope, ela vai procurar um poeta etíope. Se é romeno, albanês ou marroquino, ela irá procurar um poeta desses países. Ou seja, ela escolhe uma poesia que, em alguma maneira, tenha relação com a história e com os sentimentos dessas pessoas. E os efeitos são muito encorajantes. Escutando os versos na própria língua, essas pessoas aquecem o próprio coração. É como se sentissem uma voz amiga que os ajuda a se liberar
da confusão em uma situação na qual eles se sentem perdidos, longe deles mesmos. A poesia é justamente isso, um guia. Aliás, se poderia dizer que a beleza, em cada forma, é um guia. Os jornais e a televisão continuamente nos falam de maldades humanas, as guerras, o terrorismo, as injustiças, também catástrofes iminentes, as calotas polares que estão derretendo, as epidemias que chegam, as inundações, terremotos, faz muito calor ou faz muito frio, a fome, a sede, a poluição, a pobreza, as bombas. No entanto, a vida de cada dia prossegue entre 1000 dificuldades e perigos. Nos parece viver num pesadelo, até que nós não encontramos a beleza. A beleza nos recorda que existe uma harmonia escondida, que também na situação mais escura, mais obscura e difícil, existe esperança. Então a beleza nos põe para cima. Às vezes, ela quase consegue fazer com que a gente renasça. E todos nós podemos tirar vantagem dessa oportunidade? A resposta é um trágico não. Porque para tirar da beleza todos os benefícios que ela pode nos oferecer, a nossa inteligência estética deve estar ativa. E, em particular modo, a nossa gama estética deve ser ampla. Do contrário, pode ser desastroso. Então, terminamos aqui esse primeiro capítulo. O que o Piero Ferrucci deseja nos estimular? Que a gente passe a prestar mais atenção na beleza de cada dia, nas pequenas situações, aquelas mais simples, aquelas que passam por nós sem que a gente note. E a partir do momento que a gente entra, que a gente cria um campo de beleza ao nosso redor, e isso falando energeticamente, falando num campo de sincronicidade. Quando eu começo a prestar atenção em algo na minha vida, quando eu internamente coloco uma intenção e eu vou fortalecendo isso diariamente, as coisas começam a ganhar força. Esse campo energético, ele vai se criando. Então, se eu decido que eu vou começar a prestar atenção a partir de amanhã na beleza que tem ao meu redor, naturalmente é como se as coisas começassem a se mostrar para mim de uma forma diferente. Mas sou eu que estou me abrindo para esse campo de beleza. Sou eu que estou me colocando de maneira mais aberta e construtiva para que isso preencha a minha vida. Então, gente, como eu havia proposto, nós vamos agora partir para uma segunda parte desse encontro, onde eu vou propor um pequeno exercício de encontro com a beleza. Então, quem está me assistindo, eu vou pedir que se coloque numa postura confortável, o mais confortável que puder, sentado ou deitado, e que a partir de agora feche os olhos. Eu vou conduzir vocês numa visualização criativa para que vocês possam experimentar um pouquinho do que é o campo da beleza. Então vamos
Fechando os olhos, eu vou fechar meus olhos um instante aqui também. E a partir de agora, vai simplesmente fazendo contato com a tua respiração. Procura fazer pelo menos umas 3 respirações bem profundas. Inspira em 4 tempos. Mantém o peito com ar, contando até 4. E depois solta, se possível, contando até 6. E essa respiração vai acalmando o nosso corpo, vai levando para dentro, para o mundo interno. E você vai se conectando através da sua respiração profunda. Você vai relaxando o seu corpo, vai sentindo o ar que entra, sentindo o contato desse ar nas narinas, o ar que entra, o ar que sai, sem qualquer esforço, apenas presente nesse momento. Vai deixando o peso do teu corpo repousar, sentindo o peso do corpo na cadeira, ou para quem estiver deitado no colchão. Vai sentindo o corpo se entregando, repousando, relaxando. Vai sentindo o corpo apoiado confortavelmente. E nada a ser feito, nada a ser resolvido, simplesmente estar aqui e agora, nesse momento presente. Vai escaneando o teu corpo, sentindo pés, subindo, relaxamento pelos tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, pesando agora os quadris, entregando o corpo, relaxando a coluna, relaxando braços, pulsos e mãos, relaxando a cabeça, relaxando as expressões faciais, todo o corpo completamente solto, relaxado e entregue. E agora simplesmente você traz à consciência essa frase: a beleza não é um luxo para poucos. A beleza não é superficial. Ela não é uma distração inútil diante da dor do mundo. Ao contrário, a beleza é um alimento para a alma. E deixe essas palavras ecoarem dentro de você, como se cada célula sua pudesse ser preenchida agora com essas palavras, como se essas palavras caíssem num solo fértil. E imagine que quando você inspira beleza, da forma como isso vier para você. Toma uma inspiração bem profunda e você recebe beleza. E cada vez que você solta o ar, você vai soltando a rigidez, o ruído, o medo. A cada inspiração, você sente a beleza entrando e você convida a beleza para ela entrar. E você percebe o seu corpo todo aberto, como se cada célula estivesse ali feliz, recebendo essa beleza, permitindo essa beleza de entrar, como se a beleza chegasse
como uma luz suave. Sente essa luz penetrando no teu corpo, da cor que vier. Sente a beleza entrando como se fosse uma lembrança esquecida de algo bom. Sente a beleza entrando como se fosse um toque de amor. E agora, com os olhos da mente e do coração, eu vou pedir que você deixe vir a memória de um momento em que você experimentou beleza verdadeira. Acolha a lembrança que vier. Pode ser algo simples, como o sorriso de alguém, o nascer do sol, uma música que emocionou você, um pôr do sol, a visão do mar. Volte a esse momento. Permita que esse momento penetre todas as suas células, sentindo esse momento através da sua respiração. E fica aí, nesse momento, sentindo tudo isso, e responde para ti mesmo agora. O que tem aí nesse instante de beleza? O que esse instante desperta em mim? Que parte minha é tocada por essa beleza? O que tem aí? O que esse instante consegue despertar em você? Que parte sua é tocada por essa beleza? Se permita ficar nesse lugar interno por alguns instantes, se permita sentir, se permita ser nutrido por essa criação de beleza. E agora eu vou pedir que você traga à consciência o seguinte trecho. Só receba. Quando eu experimento beleza, mesmo que por um instante, eu sou arrancado da apatia, do medo, da indiferença. Quando eu experimento a beleza, eu me torno mais humano. A beleza me cura, me educa. A beleza me lembra de quem eu sou e de quem eu posso ser. E sente a verdade disso no seu corpo, no seu peito, na sua respiração. Você é capaz de sentir beleza, como qualquer pessoa. Logo, se você é capaz de sentir beleza, você é capaz de curar, de sentir, de amar e de lembrar. Você não precisa entender tudo agora. Basta que você sinta. Que você sinta que a beleza pertence a você. Ela vive em você. Ela recorda você de quem você é. E agora leve a sua mão ao coração. Toque o seu coração num gesto reconfortante, de autocompaixão. Respire fundo mais uma vez e agradeça por esse momento de presença. Perceba como você está agora, após essa experiência curtinha
de percepção de beleza. Respire bem profundamente. E assim que você se sentir pronta, pronto, você pode lentamente ir abrindo seus olhos, mexendo devagarzinho as extremidades do corpo. E leve com você uma pergunta silenciosa para essa semana, até o nosso próximo encontro na terça-feira que vem. Como eu posso permitir que a beleza me alimente hoje? Hoje. Agora são 7:50. Até que esse dia termine. Será que é possível ainda eu dedicar um pouquinho do meu tempo para me conectar com a beleza ainda hoje? Permitir que ela me alimente? Fica essa pergunta para vocês. Até o nosso próximo encontro. E se alguém quiser compartilhar aquilo que sentiu ou aquilo que lembrou, se alguém quiser falar sobre a sua experiência, não sei quem é que está aí, Camila, Emília. A minha ideia é que vocês possam participar, que vocês possam trazer também as percepções de vocês a respeito desse tema e que ao final, sempre depois da nossa pequena vivência, que vocês possam compartilhar aquilo que vocês sentiram. Ok, eu que agradeço, Cida. Agradeço pela tua presença. Beijo grande. Uma boa noite. Então é isso. A gente vai ficar por aqui hoje. Se vocês não têm nada a compartilhar, se vocês não querem falar da experiência de vocês, quiserem, talvez preferirem escrever depois, a gente pode também fazer dessa forma, tá bom? Então é isso. Fica o convite para que na próxima terça você esteja novamente aqui comigo e nós possamos seguir compartilhando reflexões a respeito da importância da beleza na nossa vida, para preencher a nossa vida de alegria, de bem-estar, de sonhos, de esperança, de humanidade, de conexão. Tá bem? Era isso então. Um beijo grande, uma boa noite a todos. E até a próxima semana.